Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Laboratório Cloud. Sou Leandro Sampaio, especialista em banco de dados, tá? E hoje nós iremos falar sobre um recurso muito legal da AWS, que é o MultiAZ, ok? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês sobre o MultiAZ de forma geral e o MultiAZ para For SQL Server, ok? Vamos lá, né? Sem mais delongas. Vamos falar de MultiAZ de forma geral. O que é o multi-AZ, né? O multi-AZ é um recurso do RDS que visa propor alta disponibilidade. Então, quando você sobe uma instância do RDS, ele fica em uma zona de disponibilidade dentro de uma região. Mas se acontecer alguma coisa com essa zona de disponibilidade ou alguma coisa com a sua instância, você pode ficar indisponível. Então você não tem alta disponibilidade, tá? Só pelo fato de você ter um RDS, você não tem alta disponibilidade. Então, tem esse recurso que não é um recurso novo, tá? É um recurso que está há algum tempo ali com o RDS, que ele visa prover uma réplica secundária nessa sua instância para que você consiga fazer failover, ok? Isso é o multi-AZ, ok? Como que funciona, né? O multi-AZ ele vai replicar o seu banco de dados, seja Postgres, seja MySQL, seja SQL Server, seja Oracle, por uma outra zona, para uma outra zona de disponibilidade, ok? Vamos lá. Então, é dessa maneira que ele funciona. Você tem então ali um RDS for SQL Server, por exemplo, na região de São Paulo, na zona 1. Quando você ativa esse recurso, ele vai pegar essa sua instância, vai replicar ela dentro da mesma região por uma zona diferente daquela que está a primária. Então, se a primária, que a gente chama de mestre, você pode ver também a literatura como mestre, né? Ela estiver na zona 1, ele vai colocar uma secundária numa zona 2. Então é assim que funciona, ok? Temos basicamente dois tipos de multi-AZ, tá? Temos um multi-AZ com uma réplica, que a gente pode falar que é uma réplica secundária, né? Ou uma réplica elegível. E temos o multi-AZ com duas réplicas elegíveis, ok? Tem algumas diferenças, então primeiro eu vou falar sobre o multi-AZ com uma réplica elegível, depois eu vou falar do multi-AZ com duas réplicas elegíveis, ok? Então, quando você tem um multi-AZ com uma réplica, você consegue fazer um failover, né? E esse failover ele pode levar até 60 segundos, ok? Com zero perda de dados. Por que zero perda de dados? Como que ele consegue? É uma replicação do tipo síncrona, né? Então, por ser síncrona, primeiro, né, se você sabe um pouco desse conceito de alta disponibilidade no SQL Server always on, né? Quando você tem uma replicação síncrona, ele bate na primária, bate na secundária, confirma na secundária para depois confirmar na primária. Então por isso que é síncrono. Então dessa forma você consegue garantir que você não tem nenhuma perca de dados, tá? Então se você está de forma síncrona, a sua réplica primária cair, você tem a secundária que assume, você não perdeu nada e segue a vida, ok? E quando você tem um multi-AZ, você evita que durante o seu período de backup você tenha aquela coisa chamada de I/O freeze, né, que a gente vê ali no erro log do SQL. Por que você evita isso? Porque você consegue fazer backup na sua instância secundária, ok? E você aperfeiçoa a durabilidade, né? Você tem uma réplica síncrona e tem alta disponibilidade, você aumenta a sua disponibilidade. Aqui a gente tem um desenho que fala pra gente como é que funciona o multi-AZ com uma réplica. Basicamente você vai ter uma réplica de leitura e uma réplica standby, tá? Essa réplica standby não permite que você faça a leitura em nenhum SGBT, ok? Então, quando você tem um multi-AZ com uma réplica de leitura, você não consegue utilizar essa. Oh, desculpa, pessoal, falei réplica de leitura, né? Com uma réplica secundária, até sempre onde falar. Quando você tem um multi-AZ com uma réplica secundária, você não consegue utilizar essa réplica para fazer leitura, tá? Isso é importante falar. Então, o multi-AZ com uma réplica secundária, ela não consegue ser utilizada para poder fazer leitura. É somente standby, somente para failover, somente para recuperação de desastre. Você não consegue fazer balanceamento de carga. Ok? E nós temos o multi-AZ com duas réplicas elegíveis, ok? O que que muda de uma para outra, né? Então, o multi-AZ com uma réplica e o multi-AZ com duas réplicas elegíveis. Executa o failover em normalmente 35 segundos, então ele pode ser assim metade do tempo, basicamente, né? Vai ser mais rápido. Você tem endpoint separado para leitura e gravação. Opa, olha que legal. Enquanto no multi-AZ com uma réplica elegível,
Essa réplica secundária não pode ser utilizada por nenhum SGBD, seja SQL, seja MySQL, seja Oracle, seja PostgreSQL. Você não consegue utilizar essa sua réplica, né, elegível, sua réplica secundária para poder fazer consulta, tá? Já quando você tem um multi-AZ com duas réplicas secundárias, para os tipos de bancos de dados PostgreSQL e MySQL, você consegue utilizar essas réplicas para fazer leitura, ok? Isso tem um porquê, tá? Porque a replicação do PostgreSQL e do MySQL, ela no nível lógico, enquanto dos demais SGBDs, né? Por exemplo, o SQL Server, o SQL Server Oracle, né? É uma replicação física, por isso tem que ter essa diferença, ok? Beleza. Então, quando você tem um multi-AZ com duas réplicas, você consegue usar essas réplicas para poder receber leitura. Beleza? Só que o multi-AZ com duas réplicas só está disponível para o PostgreSQL e para o MySQL, tá? Não está disponível para o SQL Server, ok? E quando você tem, então, o multi-AZ com duas réplicas, você tem uma latência de confirmação mais rápida. Ou seja, você vai dar o commit de forma duas vezes mais rápido do que comparado com o multi-AZ com uma réplica elegível, tá? Aumenta a sua capacidade de leitura, porque agora com o multi-AZ com duas réplicas elegíveis, sendo que essas réplicas você consegue estar utilizando para poder fazer leitura, você consegue aumentar a sua capacidade de leitura. Só que tem um detalhe, são endpoints separados, tá? Cada uma dessa réplica tem endpoints separados, ok? Enquanto no multi-AZ, com uma réplica de uma réplica elegível, né? Tem que tomar cuidado para não falar que o multi-AZ tem réplica de leitura, porque não tem, tá? É o multi-AZ com réplica elegível, você não consegue acessar essa segunda réplica para nada, tá? Beleza? Tabela de comparação. Então, eu quero passar uma tabelinha de comparação para vocês aqui, ó. Aqui a gente tem um recurso, tá? Aqui, ó, recurso, o MonaZ, o multi-AZ, com uma instância de espera e o multi-AZ com duas instâncias de espera elegível, tá? Então a gente pode ver que o mono-AZ ele está disponível para todos os tipos de banco de dados, MariaDB, o MySQL, o PostgreSQL, o Oracle e o SQL Server, ok? O multi-AZ com uma instância de espera, né, ou com uma réplica secundária, ele está disponível para o MariaDB, para o MySQL, para o PostgreSQL, para o Oracle e para o SQL Server, ok? Já o multi-AZ com duas instâncias de espera elegíveis só está disponível para o PostgreSQL e para o MySQL, beleza? Tá bem claro aqui na documentação. Você não tem multi-AZ com duas instâncias de espera elegível, por exemplo, para o SQL Server. Você só tem para o PostgreSQL e para o MySQL, beleza? Capacidade de leitura adicional, né? Para o MonaZ, você não tem, né? Você não tem outra réplica para fazer leitura. Para o multi-AZ, como uma réplica de leitura, a instância de banco de dados de espera é apenas um destino passivo do failover para alta disponibilidade. Então, como eu falei, no multi-AZ com uma instância de espera, ou seja, com uma réplica secundária, você não consegue fazer leitura nele. Ele é somente para que você tenha alta disponibilidade, ok? Já quando você tem um multi-AZ, que ele é só para o Postgre e para o MySQL, você tem duas instâncias de banco de dados em esperas, né? E atuam de destino de failover e atende ao tráfego de leitura. Então isso já muda um pouco, né? Você consegue escalar a sua leitura no multi-AZ com duas réplicas elegíveis, que só está disponível para o Postgre e para o MySQL. Estou sendo repetitivo? Sim, mas é para que vocês consigam pegar aqui o que eu quero que vocês peguem, beleza? E o menor tempo de latência só está disponível também por multi-AZ com duas réplicas elegíveis, tá? O tempo de failover melhora em 35 segundos por multi-AZ com duas réplicas elegíveis, que só tem para esses dois caras aqui, ok? Assim, nossa, Leandro, tá muito repetitivo, né? Sim, para que você pegue exatamente o que eu quero passar para vocês, beleza? Vamos voltar aqui para o meu slide. Agora vamos falar do multi-AZ for SQL Server, né? Eu falei que eu ia dar uma pincelada de forma geral, mas vou falar nesse caso específico para o SQL Server. Se vocês quiserem ir para o MySQL, para o Post ou algum outro SGBD que tenha no EDS, pode deixar no comentário que eu vou fazer um vídeo para vocês também. Beleza. Quando a gente fala de multi-AZ for SQL Server, a gente tem que entender que ele tem duas tecnologias de replicação de dados. Temos o Always On AG e o Database Mirror, beleza? E você pode escolher
qual que a AWS vai escolher para você de acordo com edição, versão e patch. Legal? Então, se você quiser o Always On AG no seu multi-AZ, você vai ter que escolher o SQL Server Standard Edition desse patch ou posterior, beleza? E na edição Enterprise, todos. O SQL Server 2017, no Standard Edition, esse patch para cima, no Enterprise, esse patch para cima aqui. No SQL 2016 Enterprise Edition, esse patch para cima, tá? E no Database Vermeil, setembro 2019 Standard Edition, esse patch. 2017 em Standard Enterprise Edition, 16 Standard Enterprise Edition, 14 Standard Enterprise Edition. Aí você pode estar se perguntando assim, poxa, mas pode tem uma duplicidade aqui, por exemplo, eu tenho o Mirror por 2017, todas as edições, tá? Mas é o seguinte, se tá aqui, mais está aqui, por exemplo, 2017, e você escolher esse patch aqui, ele vai usar o AG. Por mais que seja um 2017 Standard Edition, né, como tá aqui, por ser desse patch ou posterior, ele vai usar o AG, beleza? Então isso também é importante de passar para vocês. Vocês conseguem escolher qual que vai ser o tipo da sua replicação. Sempre dê ali um favoritismo para o AG, beleza? Mas essa escolha ela depende do que você escolher, né? Então o RDS vai escolher para você, né? Quando for qual que vai ser o tipo de replicação do multi-AZ SQL Server, dependendo da escolha que você fizer. Beleza? Isso é importante frisar. Uma coisa legal, pessoal, que eu vou deixar esse slide disponível para vocês. E embaixo tem toda a documentação que eu utilizei para fazer isso daqui. Quais são as limitações, tá? O multi-AZ entre regiões não é compatível, né? Ele é multi-AZ e não multizona, o nome já diz. Não é possível configurar a instância de banco de dados secundária para aceitar a atividade de leitura de banco de dados. Isso a gente viu, né? Por o SQL Server ele não ter o multi-AZ com duas épocas de elegíveis, a gente consegue até entender que essa limitação está de acordo com o que está na documentação. Então, quando você tem um multi-AZ, o SQL Server, né, você não consegue utilizar a sua réplica para fazer leitura. E eu já vi gente subir um multi-AZ achando que consegue utilizar ele para fazer leitura por ser um always on da vida, né, um AG, mas não, você não consegue. Não adianta você passar lá a application entende igual region que não vai cair, tá? É uma limitação do produto, beleza? Tem que ficar esperto com isso. O multi-AZ com grupo de disponibilidade always on, né, não oferece suporte à utilização de quebras para o listening. Não é possível renomear um banco de dados que esteja no multi-AZ. Isso aqui é normal, né? Se você faz sentido até, porque se você conhece um pouco de AG ou Mirror num ambiente on-prem, você também não consegue, tá? Você só pode restaurar a instância de banco de dados multi-AZ com backup feito usando o modelo de recuperação completo. Beleza, e para você também conseguir fazer um multi-AZ, você tem que colocar o modelo de recuperação completo. Como que você faz isso? Quando você coloca lá o período de retenção do seu backup, você tem de 0 a 35 dias. Se você colocar 0, você pode ver que a sua base de dados, né, todas as suas bases de dados, vão ficar como sample. Se você colocar maior que 0, ele vai colocar como full. Então isso é importante, beleza? Se você colocar a sua retenção de backup de 0, que não é recomendado de jeito nenhum para produção, você vai ter ali problemas, né? Claro, e não vai conseguir utilizar o multi-AZ. Okay? As implementações de um multi-AZ têm um limite de 100 trabalhos do SQL Engine. Mas se você precisar de mais, você pode entrar em contato com a AWS e eles vão fazer isso para você. Ele não replica jobs por padrão, mas existe uma configuração que você consegue ativar para ele poder replicar. Mas só replica jobs do tipo TSQL, tá? Isso é importante. Algumas observações. Para usar o multi-AZ do SQL Server como uma instância de banco de dados do SQL Server em uma nuvem privada, né, uma VPC, primeiro crie um grupo de subredes de banco de dados que tenha subredes em pelo menos duas zonas de disponibilidade distintas. Em seguida, atribua ao grupo de subrede de banco de dados a réplica primária da sua instância de banco de dados do SQL Server. Isso vai fazer mais sentido quando eu falar a observação 2. Não é possível selecionar a zona de disponibilidade para a sua instância secundária. Então, opa, se você tem uma VPC e ela não tem acesso, por exemplo, à zona 3 e porventura o AWS escolhe colocar a sua réplica secundária na zona 3, já que você não decide isso, que decide a AWS, vai dar um erro porque a sua VPC da sua instância primária não tem acesso. Então, para mitigar isso, o que eles falam? Olha,
dê acesso à maior quantidade de zonas que você puder, porque a probabilidade do multi-AZ escolher uma zona que você tem acesso é grande, entendeu? Agora, se você só tem a sua VPC, só tem acesso a uma zona, automaticamente se você tentar colocar o multi-AZ, vai dar problema. Concorda? Faz sentido, né? É, só não sei porque os caras não deixam a gente decidir, né? Mas tudo bem. Aí, só internamente. Os usuários e logins e a permissão são replicados automaticamente para você. Eu achei isso aqui muito legal, né? E é uma coisa que a gente vai ter no SQL 2022, que vai ter o AG Contained, né? Ele vai replicar os jobs pra gente, os logins, o usuário, tudo, os links de server, é uma maravilha. Eu espero muito para ver como que vai ser o SQL 2022 se comportando aqui no RDS. O multi-AZ com Database Minion ou AG oferece suporte a uma única réplica em espera. Uma única réplica em espera. Ou seja, é um multi-AZ com uma réplica de espera, beleza? Mas a gente acabou de falar isso, né? Eu deixei isso bem claro para vocês. Os tempos de failover são afetados pelo tempo necessário para completar o processo de recuperação. Tudo bem, né? Transações grandes aumentam o tempo de failover. E pessoal, isso daqui eu quero trazer para vocês, mas eu quero que vocês entendam que isso não é a documentação oficial do RDS, mas é do blog da AWS que fala sobre RDS. E o cara que você vê isso aqui, ele é uma referência muito grande nesse assunto, tá? Eu quis trazer isso para que vocês entendam como que funciona o RDS por debaixo dos panos, tá? O RDS e consequentemente o multi-AZ. O RDS, a gente pode ver, de acordo com a imagem desse cara, que ele trabalha em cima de um EC2 e com um EBS, que é o tipo de armazenamento dele. Então você tem aqui um EC2 e um EBS, né, um RDS1 e uma zona 1, e você tem o mesmo para o outro lado, é isso. Detalhe importante, a gente não tem acesso a esse 2 e não tem acesso a esse EBS, tá? É importante frisar isso. É porque ele colocou que ele quis mostrar como é a arquitetura que você tem acesso. Você não tem, tá? É uma plataforma como serviço e você não tem acesso o serviço como é que ele roda por debaixo. Beleza? Bem, pessoal, esse vídeo está um pouco longo, então eu vou separar ele. Então, esse vídeo foi a primeira parte do RDS Multi-AZ, né? Eu vou fazer a segunda parte com Redzone, beleza? Aí a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.